Hoje você pode se sentar, nós temos um convidado muito especial, Emerson, conhecido como Guga. Esse do Guga eu não sabia, Emerson. Depois eu não estou tentando entender Emerson, Guga, qual é o relacionamento, mas muito obrigado pelo convite. E eu vou fazer um convite para você. Já fiz o convite, sábado que vem, 9h30, tem programação aqui. E hoje à noite tem programação do Desbrava Parque. Seu filho, sua filha pode vir, na verdade é para vir, hoje é o dia deles se aproveitarem, brincarem, correrem. E também você, pai, você mãe, vô, tio, chama todo mundo, ajuda os meninos a arrecadar dinheiro para o Campuri. Então hoje à noite, 18h30, será aberto os portões para estar participando deste momento. Deus venha te usar, Guga, neste momento. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Samuel. Eu quero ver como é que está a afinação do Clube dos Desbravadores Exploradores. Vamos testar? Maranata! Ele virá! Amém. O amém foi fraco. Vou fazer de novo. Tem que ser na mesma... Foi um ensaio só, né? Beleza? Vocês estão comigo? Posso contar com vocês? Vamos fazer bonito para os convidados? No 3, hein? 1, 2, 3 e... Maranata! Ele virá! Amém! Você está feliz? Diga amém! Eu estou muito feliz. Estou aqui revendo amigos e estou nessa jornada com os desbravadores já tem um tempinho. Conheci o clube lá em 2003. E aí muita história para contar em cima dos desbravadores. Hoje nós vamos tratar aqui, vai ser breve, porque eu tenho um cronômetro, alguém está cuidando do meu tempo, está aí o meu cronômetro. Então eu tenho que ser breve. Amados, nós temos um tema hoje. Minha vida com propósito. Cadê a projeção? Está ali, ó. Minha vida com propósito. Alguns dados antes, o pastor Samuel falou aqui muito bem sobre alguns números dos desbravadores. Sabia que você não está sozinho aqui? Que não é só nessa cidade? Que não é só nesse país? Números aproximados, em torno de 2 milhões de desbravadores no mundo. É bastante ou é pouco? É muita gente, né? Nós estamos aí aproximadamente 160, 170 países. Aproximadamente 60 mil clubes. Olha que números interessantes. Em alguns países, como no Brasil, o Clube de Desbravadores, presta atenção nisso, gente, está entre os maiores movimentos organizados de juvenis. Parabéns, desbravadores. Movimento organizado, não é uma bagunça. É uma baguncinha, mas é uma baguncinha organizada. Muito bem, nesse momento, nós vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. E eu quero saudar a você que aqui veio, não em meu nome, mas no doce, santo e precioso nome de Cristo Jesus. Se sinta bem nesse lugar, porque nós estamos no melhor lugar do mundo. Porque o melhor lugar do mundo, onde eu e você escolhemos para estar, é justamente aos pés do nosso Salvador. E eu creio que a divindade está presente. Se você crê, diga amém. Pense de forma intencional que nesse momento você está do ladinho do Pai, na casa do Pai, e Deus está aqui conosco. E antes de abrirmos a sua palavra no livro de Salmos, capítulo 138, eu quero convidar você mais uma vez, que trouxe a Bíblia física, você pode colocar ela assim, ó, na frente. Você que trouxe a Bíblia digital, que vai ligar, também segura ela aí em Salmo 138. Não tem misticismo nisso que eu vou fazer, não tem poder místico aqui. Mas nós vamos entregar para Deus a palavra que é dele. Feche seus olhos. Bondoso Pai, aqui está a Tua palavra, que foi inspirada pelo Santo Espírito aos profetas. E nós pedimos agora, nesse momento, ao abri-la, a iluminação do mesmo Espírito que inspirou, para entendermos o que está escrito e a aplicação para a nossa vida. Mas para isso que eu me cale e o Senhor fale, que Teu povo ouça e se mova na direção de fazer a Tua vontade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou colocar a projeção desse primeiro texto ali na tela. A gente vai olhar o capítulo 138. Para onde que eu tenho que apontar? Para cá? Isso? Não estou entendendo. Deu certo? Muito bem. É isso aí. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos.
Salmo 138, 8. Essa é a nova versão internacional. Talvez você esteja vendo uma outra versão na tua Bíblia. A NVI traz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. E é sobre isso que nós vamos falar. A nossa vida tem um propósito, e Deus tem um propósito também para a nossa vida. E nós vamos falar de um jovenzinho, um desbravador lá de trás. Achei, desculpa, estava procurando o monitor, está bem aqui na minha frente. Um jovem com propósito, um verdadeiro desbravador. Deus deseja que você também viva com propósito. Desbravadores, vocês que têm um lenço no pescoço, esse lenço é o início de uma jornada, e essa jornada não acaba aqui, essa jornada vai até o céu. E quando nós comparamos essa jornada com um outro jovenzinho chamado Davi, nós vamos entender que este jovenzinho também tinha um propósito de ser um verdadeiro desbravador. Olha que interessante. Espera aí. Um jovem comum com um chamado eterno. É curioso pensarmos na história desse jovem. Você que está com a Bíblia aberta, pode viajar ali para o livro de 1 Samuel, capítulo 16, no verso 7. 1 Samuel, capítulo 16, no verso 7. Eu quero ver aqui um trechinho desse livro, onde diz o seguinte: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o que, gente? O que está escrito aí na tua Bíblia? O coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esse é o finalzinho do texto que você leu. Se nós fôssemos olhar para a aparência do pequenino Davi, se nós fôssemos olhar para o estereótipo, ou melhor, olhando com os olhos humanos, Davi foi escolhido? Davi era um jovem comum, mas ele tinha um chamado eterno. Para cima. Aqui. Deus não busca aparência, Deus busca disposição. Davi estava cuidando das ovelhas, era um trabalho humilde, mas enquanto outros o ignoravam, Deus o estava preparando. Muito bem. Eu quero que você preste atenção agora, você que é pai. Por que eu estou chamando a atenção de você que é pai? Porque quando Jessé reuniu os filhos para apresentar a Samuel, ele esqueceu de um filho. Qual que ele esqueceu? Do pequenino Davi. Às vezes, a gente comete algumas gafes, alguns equívocos. A gente pensa, isso aqui... Não, gente. Nós não temos que olhar para os nossos filhos e começar a querer colocar o estereótipo, isso aqui não serve para isso, isso aqui não serve para aquilo. E eu falo isso com propriedade, porque eu lembro que meu pai fazia isso quando ia apresentar eu e meu irmão. Meu irmão até hoje tem umas mágoas por causa disso. E ele falava, porque esse aqui joga futebol, tem as medalhas dele, e não sei o quê. Aí agora, depois que a gente já está com alguns cabelos brancos na cabeça, meu irmão fala, porque o pai, quando ia falar da gente, ficava falando que você jogava bola, mas eu também jogava. Só porque eu não jogava nos campeonatos? Deixa eu contar um segredo para vocês, uma lição que eu aprendi com uma mãe experiente. Eu sei que os pais não gostam que as pessoas interfiram na educação dos filhos, é ou não é verdade? Vem alguém ali dar um pitaco e fala, eu, meu filho, eu crio do jeito que eu quiser. É assim ou não é? E às vezes dá problema até na família. Nós estávamos num evento na praia, com o clube Betelgeuse, e lá no evento da praia, o Heitorzinho era bem pequenininho. E a gente deu lá o toque de recolher. A gente estava numa casa, todo ano a gente ia com o clube. E eu lembro que todo mundo já tinha ido deitar e eu comecei a pegar pesado com o Heitor. Heitor é meu filho, está ali atrás. Eu fui duro com ele, eu dei umas palmadinhas nele, porque ele não queria ficar na casa, ele queria voltar para a caminha dele, na casa dele. E eu fui duro com ele, vai dormir menino, agora é hora de dormir, fica aqui, eu sou teu pai, eu que mando, você é uma criança, tem que me obedecer. Dei umas palmadas no bumbumzinho dele e chorou. No outro dia eu levantei assim meio chateado, né? Poxa, incomodou o clube, aquela coisa, o pessoal precisava dormir. E uma mãe com experiência, não só de cuidar dos seus filhos, mas que também é professora, está aqui no nosso meio. Ela me chamou lá no cantinho, com toda a sabedoria do mundo, falou, Guga, vem aqui que eu quero falar com você. Eu falei, diga, Beth. Vocês conhecem a Beth? Quantos aqui conhecem a Beth? Do clube. A esposa do Gels, para quem não conhece, tá? E ela está aqui nesse clube, é uma benção para vocês.
Ela falou assim, eu sei que você estava preocupado, que o Heitor estivesse atrapalhando o clube, que isso, que aquilo e tal, mas deixa eu falar uma coisa para você, eu já passei por essa fase. O Heitor é uma criança, ele tem que ser criança, criança tem que ser criança, gente. E não vale a pena você fazer isso com ele agora, e depois ele de repente não vai mais gostar do clube, porque você agora, enquanto ele é pequenininho, não faz parte do clube, você está brigando com ele num evento, no acampamento. E no primeiro momento eu fiquei pensando, será que faz sentido isso? Sabe aquele pensamento que você tem? Não se meta na criação dos meus filhos? Eu não pensei assim, porque eu tenho um amor muito grande pela Beth. Mas um tempo depois veio o diagnóstico do Heitor, TEA. E aí eu entendi alguns comportamentos dele. Mas aquela fala da Beth já tinha penetrado no meu coração. E desde aquele dia até o dia de hoje, eu nunca mais precisei dar um tapa na bundinha do Heitor. Tratei com dureza, quando precisa, com firmeza, de um pai que quer o melhor do seu filho. Às vezes, a gente está olhando para a criança, para o desbravador, para o filho que a gente tem em casa, e quer fazer com que ele se enquadre na nossa maneira. Mas não, gente. Deus está olhando para o nosso filho, está enxergando o quê? Coraçãozinho dele. E está fazendo o quê, gente? Um chamado eterno para ele. Ops. Muito bem. O primeiro ponto que eu queria tratar é esse. O segundo ponto que eu quero tratar com você é sobre o propósito ainda. É que o propósito nasce em segredo. Eu vou citar aqui o texto, você confere aí. 1 Samuel 17:36. O teu servo pôde matar um leão e um urso. Antes da batalha com Golias, o pequenino Davi, ele já tinha feitos grandiosos. Matou um leão e um urso. Alguém sabia? Alguém dava ouvido para isso? Não. Porque o propósito nasce em segredo. O propósito nasce em segredo. Olha o texto ali, ó. Deus não... Opa, voltou. Aqui. Quando ninguém estava olhando para o pequeno Davi, ele era fiel. Quando eu falo para você que o propósito nasce em segredo, estou dizendo agora para você, desbravador, as vitórias que você quer ter lá no Campuri, que você quer aqui no clube, sabe de onde que elas começam? No teu quarto, na tua oração, no conteúdo que você está olhando no teu celular. Tem que cuidar com o que você está lendo, com o que você está vendo, com as brincadeirinhas que você está fazendo. Porque o propósito, gente, ele nasce em segredo. Quem não vencer sozinho, no campo solitário, lá nas tuas atividades individuais, não vai conseguir vencer quando estiver diante da multidão. Quer vencer na multidão? Quer vencer nos eventos? Primeiro tem que vencer aonde? Tem que vencer em secreto. Vamos para o terceiro propósito aqui, ó. Um desbravador com propósito confia em Deus. O desbravador tem que confiar em Deus. 1 Samuel 17:45. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Davi não confiava nas armas. Davi confiava em quem, gente? Em Deus. Esse é o terceiro ponto de uma vida com propósito. Quem representa os gigantes será na nossa vida? Vamos pensar agora na idade dos desbravadores. Quem será que são os gigantes dos desbravadores? Gente, o desbravador com propósito que confia em Deus, ele enfrenta gigantes também. A Bíblia diz que aquele gigante aterrorizava todo o povo, mas um jovem fiel que honrava seu voto e sua lei como desbravador, levantou-se com um propósito. Os gigantes na vida do desbravador pode ser o quê? Um bullying que ele está sofrendo, sim ou não? Um desprezo às vezes, dentro da própria casa. Várias situações na escolinha que ele está lá, ele está enfrentando os seus gigantes, mas uma vida com propósito para poder vencer o gigante, ela acontece quando Deus entra no meu coração. E aí eu entendo que aquilo que eu estou passando vai ser superado, porque Deus vence os gigantes. Não é o tamanho do gigante que importa, é o tamanho do Deus em quem eu confio. Você já ouviu aquela frase, né? Não fique dizendo que você tem um grande problema. Não fique dizendo para Deus, nossa Deus, olha o tamanho do meu problema, olha o tamanho da minha dificuldade. Não. Você olha para o teu problema, para as tuas dificuldades e fala, probleminha, bullying, dificuldade na escola, rejeiçãozinha que se sente às vezes no grupo que você está, fique tranquilo. Você parece grande, mas o meu Deus é muito maior.
É assim que funciona. Quarto ponto, o caminho do propósito passa pelo deserto. O caminho do propósito nunca é fácil. O caminho do propósito passa pelo deserto. Se você pegar a tua Bíblia e for lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, você vai ver uma historinha que tem lá. Eu vou ler o texto. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, conduziu por todo o caminho do deserto, para prová-lo e saber o que estava em seu coração. Aqui está falando do êxodo, da saída, da transição do povo de Israel. Talvez a história mais emblemática que fala de deserto seja essa. Mas tem um outro personagem que você conhece e que eu conheço que também passou pelo deserto. Quem foi? Moisés estava junto com esse povo de Israel. Quem que é o outro personagem? Sozinho no deserto? 40 dias. Parabéns, meu jovem. Jesus. Jesus passou 40 dias. Jesus, 40 anos, o povo de... Está vendo como o número 40 tem uma coisa com o deserto? Você está 40 dias no deserto? Você está 40 anos no deserto? Eu não sei. Mas eu vou dizer para você que o deserto que você passa, ele é difícil. O caminho do propósito não é fácil. Mas fique tranquilo. Porque, gente, tem que passar pelo deserto antes de chegar onde? No palácio. O deserto não é o fim. O deserto não é para acabar com a tua vida. Sabe o que é o deserto? O deserto é um treinamento. O deserto é o preparo. Quanto tempo você está vivendo no deserto? Quanto tempo você está enfrentando dificuldade? Levanta a tua cabeça, olha para o céu e fala: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, porque o deserto é o preparo, o deserto é o treinamento para o que está por vir. Eu preciso estar preparado. E quando você estiver no teu deserto, você vai ver que as batalhas que você está enfrentando é Deus refinando você, é Deus lapidando você, para você se tornar o quê? Grande, diante do gigante. Deus vai preparar você para uma vitória. A vitória que você quer está chegando. Porque, gente, não tem deserto que dura para sempre. Os desertos, ele tem um fim. O deserto que eu estou falando aqui agora é simbólico. Eu não sei qual que é a tua dificuldade, eu não conheço a tua vida. Mas eu sei que você enfrenta dificuldades. Eu sei que às vezes você sente que dá vontade de desistir. Mas não desista, porque uma vida com propósito é passar também pelo deserto. E quando você estiver lá, você vai ter certeza, convicção que Deus está com você. Deserto não é castigo. Davi também passou o seu deserto. Davi também enfrentou um gigante. Gente, Davi matou ou não matou Golias? Matou? E depois que ele matou Golias, ele foi coroado rei? Não. O que aconteceu com ele? Começou a ser o quê? Perseguido? Teve que fugir? Ficou nas cavernas? Estava correndo risco de morrer. Está entendendo? Talvez você fez um feito grandioso. E você queria ser o quê? Reconhecido ou reconhecida. Talvez o desbravador passou pelo clube de desbravadores, concluiu as suas classes e agora queria o quê? Um reconhecimento. E daqui a pouco não veio o reconhecimento. Ficou o quê? Chateado. Davi estava sendo preparado para assumir como rei, mas tinha que passar pelo deserto. Se prepare. Você está sendo preparado para uma vida grandiosa. Quinto ponto, desbravador com propósito, honra a Deus. Desbravador com propósito, honra a Deus. Vou passar o próximo aqui já. Davi tinha poder, mas ele era temente a Deus, ele temia a Deus. O texto diz em 1 Samuel 24:10, não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor, numa situação onde Davi tinha a oportunidade de acabar com quem? Com Saul, mas ele não o fez, porque ele era um homem que honrava o seu Deus. O verdadeiro sucesso não é fazer o que eu quero, mas fazer o que agrada o meu Deus. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui agora, principalmente para os desbravadores. Me ouçam bem, desbravadores. Na sua Bíblia, tem uma Bíblia bonitinha, pequenininha do desbravador, que foi entregue lá no Campo da Divisão. Tem uma outra Bíblia, que é a Bíblia do desbravador mesmo, que tem uma capa bonita e colorida. Se você abrir ela no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12, lá vai estar escrito assim, ó, que você tem que honrar o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Por que a gente faz esse exercício de honrar pai e mãe? Você sabe me dizer? Sabe, desbravador? Aqueles que já são pais, também são filhos e filhas, sim ou não? Sim, vocês honraram os pais, honraram o pai e a mãe? Precisa continuar honrando até hoje? Sim, independente do que eles fizeram? Independente do que eles fizeram. O que o teu pai e a tua mãe podiam fazer de mais maravilhoso, está aí sentado nessa cadeira. É você, obra-prima de Deus.
Não importa como é que você foi criado, se você faltou carinho, faltou amor, não interessa. O que eles podiam fazer de melhor, eles fizeram. É você é a melhor obra realizada pelo teu pai e pela tua mãe. Ah, Emerson, mas eu sou órfão. Não tem problema. Não tem problema. Mas meu pai me batia. Não tem problema. O teu pai te entregou aquilo que ele tinha, tua mãe te entregou aquilo que ela tinha. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. A gente entrega aquilo que a gente tem, gente. E é assim que funciona. Mas por que eu tenho que honrar então, Emerson? Porque se eu não aprender a honrar meu pai e minha mãe que está aqui na terra, que eu estou vendo, e que muitas vezes eu não concordo com eles, se eu não consigo honrar duas pessoas que estão aqui fisicamente, eu consigo palpá-las, como é que eu vou honrar o meu Deus? Aí não honra o pai e a mãe, quer dizer que honra a Deus. Mas uma vida com propósito é uma vida que honra quem, gente? A Deus. Tem que obedecer a liderança do clube? É desbravadores. Tem ou não tem? Tem que obedecer o conselheiro? Tem que obedecer o capelão, secretário, diretor? Tem. Porque se eu não aprender a honrar os líderes do meu clube, como é que eu vou honrar o meu Deus? Eu tenho que aprender. E para nós adultos, isso serve também na prática. Serve para aprender a honrar o pai e a mãe, para aprender a amar também o nosso semelhante. Sexto ponto aqui que eu quero tratar, diz assim, ó, Deus cumpre o seu propósito. A gente já está caminhando para o final. Deus cumpre o seu propósito. Salmo 138, 8 é o texto que a gente leu no começo. Lá fala que Deus, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Davi se tornou rei. Davi passou pelo deserto, matou o gigante, foi perseguido, teve dificuldades, foi treinado, foi lapidado, honrou o seu líder, honrou Saul, que era ungido de Deus, porque aprendeu a honrar primeiro um homem, porque aí ele aprendeu que ele tinha que honrar Deus, e aí ele foi coroado, foi rei. Deixa eu contar um negócio para você. Mesmo assim, Davi queria construir o que, gente? Templo. Deus não deixou. Às vezes Deus não vai entregar o que você quer, mas Deus vai fazer aquilo que é melhor para mim e para você. Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer, porque o propósito é só meu. O propósito é de quem, gente? De Deus. Você está querendo muita coisa na vida? Está buscando, está com ambição? Deixa eu contar um negócio para você. O maior propósito não é conquistar um trono. O maior propósito não é conquistar uma coroa. O maior propósito não é você conseguir aqueles objetivos que você se propôs. Não, o maior propósito, sabe qual que é? Fazer parte da família de quem? De Jesus, gente. Davi, o propósito maior de Davi não foi, gente, ele chegar lá e dizer para ele que agora ele era rei. Não, o maior propósito dele, sabe o que foi? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão. A linhagem de Jesus veio de Davi, esse foi o propósito da vida dele. Eu preciso entender de propósito? Claro que eu preciso entender de propósito. Preciso saber qual que é o meu propósito? Você precisa saber qual que é o seu propósito. Porque dentro daquilo que você se propôs a conquistar, dentro daquilo que é o seu propósito, existe a chance de falhar, sim ou não? A gente mais erra ou mais acerta na vida, gente? Se tirar o Espírito Santo da nossa vida, lascou, a gente só vai errar. O Espírito Santo dá o direcionamento para a gente. Por isso que quando a gente vai estudar a Bíblia, tem que orar pedindo iluminação do Espírito Santo. Agora deixa eu contar um segredo para você que é adulto. Quando você erra, ou quando alguma coisa dá errada, você tinha um planejamento, você tinha um plano, o plano A não deu certo, o plano B não deu certo, o plano C não deu certo, chegou no plano Z e não está dando certo, não se preocupe. O propósito não é seu, o propósito é de Deus. E se está tendo erro, se está tendo falha, a falha não é de Deus. Então de quem que é a falha? Deus tem como errar? Deus tem como falhar? Então quando acontece um erro, quando acontece alguma coisa, a falha foi de quem? Minha. Eu vou desistir, vou abandonar o projeto? Eu vou me reconectar com o dono do universo. E aí eu vou pedir para ele, Senhor, eu estou aqui fazendo tua vontade, quero te servir. Como é que eu tenho que fazer? Aí, pais, vocês deram um passo importantíssimo. Colocaram o filho no clube de desbravadores. Porque aqui tem ideais. E o voto fala que pela graça de Deus serei puro, bondoso, leal. Guardarei a lei do desbravador. Serei servo de quem? De Deus. E amigo de quem, gente? Tem que ser amigo de todos? Ou tem que ser só amigo daqueles que gostam de mim? Ou tem que ser amigo só daqueles que eu gosto? Amigo de todos. É um espírito de servidão. Aquele que quer ser o mais alto dentro do clube dos desbravadores tem que ser aquele que mais serve. Aquele que quer o PIN mais bonito, aquele que quer ter a faixa mais repleta de especialidades, tem que ser o mais preparado para servir nos treinamentos de liderança. Cada vez que você vai graduando, cada vez que você vai atingindo mais liderança, você está mais disposto e mais pronto a fazer o quê, gente? A servir. Amigo de todos. Eu tenho que amar aqueles que me odeiam. Isso está escrito na Bíblia.
e orar pelos que me perseguem. Por quê, Emerson? Porque o exercício do relacionamento, esse relacionamento horizontal, esse exercício, me prepara para o relacionamento vertical. Vertical é com quem, gente? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Eu quero uma vida de propósito, mas eu não tenho tempo de dedicação de oração, então isso vai prejudicar o meu relacionamento horizontal. Eu tenho que me preparar, eu quero uma vida de propósito, mas eu não estou falando com o autor da vida. Eu preciso falar com ele. Aí eu falo com ele, coloco meu filho no clube. Meu filho começa, é o primeiro passo aqui para uma vida de propósito, igualzinho Davi. Ninguém está olhando para esse clube, não. Eu estou olhando sim. E eu vou trazer mais amiguinhos, coleguinhas, vizinhos. E vou colocar eles aonde, gente? No Exploradores. Por quê? Porque aqui trabalham os ideais. Eu falei só do voto, nem vou falar da lei. Aí começa a trabalhar aqui os primeiros passos. 3 meses da Carol. Cadê a Carol? Está por aí, Carol? Que foi admitida, é Carol, né? Que foi admitida da aliança agora há pouco? Oi, Carol, cadê você? Dá um oi para mim. Está por aí, né? Eu acho. A Carol foi admitida em aliança. Ela passou 3 meses para ela entender como é que funciona esse propósito. Depois ela vem o lenço. Segundo passo do propósito. O lenço. Depois, gente, vem um terceiro passo do propósito, que você escolhe se você quer ou não quer. O terceiro passo vai acontecer agora, com a Júlia. É a Júlia? O terceiro passo vai acontecer agora com a Júlia. Você sabe o que vai acontecer com a Júlia? Quem que está curioso para saber o que vai acontecer com a Júlia? O quê? Parabéns, Davi, Brian, Miguel. Cadê o nome? Mateus. Eles gritaram aqui, ó, ela vai ser batizada. Faz parte do propósito. Mas é o final, gente. Marcos 16:16 diz assim: todo aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Mas quem não crer será condenado. É o fim, o batismo é o fim do propósito? Não, faz parte da jornada. A Júlia tomou essa decisão, ela está entrando agora, porque faz parte do propósito. O propósito continua ou não continua? Continua. Ei, olha aqui para mim agora, enquanto eles estão se preparando ali. Ó. Deixa eu contar um negócio para você. O propósito maior de Deus para minha e para a tua vida, sabe o que é? A eternidade. A eternidade com Ele. E a gente vai seguindo esses passos, vai vencendo todos esses passos para poder estar pronto, preparado para viver a eternidade com o nosso Deus.